Paz do Senhor Jesus, meu nome é Márcio José Pinheiro, sou bacharel em Teologia pelas Faculdades Pan-Americana, Unitel e tenho também essa graduação pela Escola Teológica Koinonia. Hoje falaremos um pouco sobre predestinação, eleição e livre-arbítrio. E para iniciar o nosso estudo, devemos antes dizer algumas palavras sobre Deus. Sabemos através da Bíblia que Deus é antes de todas as coisas, o que implica dizer que Deus criou todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez, conforme João 1, versículo 3. Também está escrito em Colossenses 1,16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Apocalipse 4:11 está escrito: digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Se Deus criou todas as coisas, então é certo dizer que ele sustenta todas as coisas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 3, 1 Coríntios 8, versículo 6. Assim como Deus criou todas as coisas, ele também as sustenta. Isso quer dizer que Deus também está acima de todas as coisas. Deus é transcendente. Efésios capítulo 4, versículo 6 está escrito: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós também. Está escrito em Salmo 97, versículo 9. Pois tu, Senhor, é o mais alto de toda a terra, tu és muito mais exaltado que todos os deuses. Assim, queremos dizer também que Deus é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. O Salmo 147, versículo 5, declara que é impossível medir o entendimento de Deus. Também Salmo 139, versículo 4 e 6, o salmista diz que Deus tudo conhece e que tal ciência era tão elevado que ele não conseguia atingir. Deus é antes de todas as coisas, sustenta todas as coisas, conhece todas as coisas e está no controle de todas as coisas. Esse controle absoluto sobre todas as coisas é chamado em teologia de soberania de Deus e a Bíblia confirma essa soberania em diversas passagens. Com essa introdução, iniciaremos nosso estudo perguntando: somos todos predestinados ou temos livre-arbítrio? Esse assunto é polêmico e já foi discutido desde o século IV por Agostinho de Hipona, que é mais conhecido como Santo Agostinho, sendo depois enfatizado por Calvino no século XVI. O arminianismo ele enfatiza o livre-arbítrio, a responsabilidade humana quanto à salvação. No entanto, eles negam que todas as coisas tenham sido predestinadas desde a eternidade. Por outro lado, a Bíblia ensina predestinação bem como livre-arbítrio. E, por esse motivo, a fé cristã, de um modo geral, ela apresenta um dilema. De um lado, nós cristãos cremos que Deus nos criou dando-nos a livre escolha ou o livre-arbítrio. Isso quer dizer que somos moralmente responsáveis ao tomar decisões que achamos corretas. E se fosse o contrário, e nós não fôssemos capazes de tomar decisões significativas, por que então a Bíblia nos exorta a resistir ao mal e a fugir das tentações? Se levarmos em consideração, como alguns fazem, em crer que tudo que fazemos foi porque assim estava determinado por Deus,
e não poderia acontecer de outro jeito, então, de que maneira somos livres? Se já está determinado o que vai acontecer, independente do que você faça, isso quer dizer que não temos escolha. E como poderemos ser responsáveis pelas nossas ações? De que maneira Deus poderia nos punir ou mesmo nos recompensar de maneira justa? Sem dúvida alguma, os cristãos creem que Deus está no poder de tudo, nada pode atrapalhar seus planos e tudo o que acontece está de acordo com a sua soberana e amorosa vontade, seja ela decretiva ou permissiva. Será que a doutrina da predestinação e do livre-arbítrio, como a entendemos, expressam toda a verdade? Veja bem, se nós somos capazes de tomar decisões morais importantes, então não deveríamos também concluir que podemos agir contra a vontade de Deus? Já me disseram que Deus é onisciente, sabe todas as coisas e também está no controle de todas as coisas, até mesmo daquilo que faremos antes mesmo que nós o façamos, e que Deus não erra. Eu concordo plenamente com todas essas afirmações. No entanto, logo em seguida me perguntaram: como poderemos ser culpados de alguma coisa se Deus controla tudo? Se Deus tem o controle soberano de tudo, então poderia parecer que Deus nos fez praticar tal ato. A resposta do livre-arbítrio pode vir ao nosso encontro. Dizer que podemos fazer o que desejamos e que somos moralmente responsáveis pelas nossas escolhas, e apesar de Deus estar no controle de tudo, Ele não viola os nossos direitos e nem nos manipula como se fôssemos marionetes. E justamente por esse motivo é que não devemos atribuir a Deus a responsabilidade de todas as ações praticadas por nós. É interessante dizer que Deus exerce controle sobre todos os eventos e, ao mesmo tempo, somos livres para agir. O detalhe aqui é que a concepção que temos da palavra livre, pois a Bíblia, em lugar algum, nos diz que somos livres no sentido de estar além do controle de Deus. Nem nos diz que somos capazes de agir retamente por conta própria sem auxílio do poder divino. Se fôssemos completamente livres, soberanos de todas as nossas ações e escolhas, então seríamos iguais a Deus, e isso é impossível para qualquer ser humano. Nós encontramos na Bíblia que Deus determinou o futuro de Israel e o futuro da igreja. No entanto, eu não creio que Ele tenha determinado o futuro individual de cada um. Ou seja, que o homem, ao nascer, já está predestinado ao céu ou ao inferno conforme a vontade de Deus. Efésios 1, versículos 4 e 5 está escrito: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Sabe o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Ele diz que Deus não é igual ao ser humano, que faz todas as coisas de improviso ou seus atos dependem das circunstâncias do momento. Paulo, nessa passagem, entra na área dos atributos de Deus, e dentro do atributo da onisciência de Deus existe a presciência de Deus. Isso quer dizer que Deus sabe todas as coisas e sabe todas as coisas antecipadamente. Resumindo isso,
O apóstolo Paulo quer dizer que Deus preparou um grande plano para cada um de nós. Um detalhe é que nos versículos citados não encontramos uma palavra no singular. Deus nos elegeu e nos predestinou, e não Deus me elegeu ou me predestinou. Assim, a eleição de Deus não foi feita individualmente, mas para um grupo de pessoas. Deus predestinou um grupo para ir para o céu. E esse grupo é a Igreja de Cristo. Deus predestinou o futuro da igreja para o céu e o futuro de um povo, e não de pessoas individualmente. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10, diz que somos raça eleita, nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Porque somos raça eleita, santa e sacerdócio real. A resposta é por causa de Jesus Cristo. Aqui também a ideia está no plural e não no singular. Pedro estava se dirigindo à igreja. Isso quer dizer que somos predestinados por Deus para salvação. E a igreja de Cristo não existe por causa dos predestinados, mas ao contrário. Nós que somos os predestinados existimos porque a igreja existe. Algumas pessoas dizem que Judas Iscariotes estava predestinado a trair Jesus. Mas essas pessoas esquecem que a Bíblia diz em João 13:2 que o diabo havia induzido Judas a trair Jesus. Esse detalhe é muito importante porque o diabo não forçou Judas a trair. A traição de Judas foi um ato livre que o próprio Judas decidiu levar em frente, embora o diabo o tenha induzido. A decisão de cometer tal ato partiu inteiramente de Judas. Foi um ato livre, pois ele mesmo atribuiu em Mateus 27, versículo 4, que havia pecado após haver traído Jesus. Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11, é mais explícito quando escreveu que Judas encontrou com os principais sacerdotes e, mediante a promessa de receber dinheiro, buscou uma ocasião oportuna para trair Jesus. Essa passagem desacredita a argumentação de que Judas estava predestinado e destinado a trair Jesus, como se afirma. Também é furada a ideia de que algumas pessoas apresentam dizendo que Deus dá à disposição de uns praticarem o bem e a outros não, pois isso é incoerente. No final, nós sabemos que quase sempre os maus desejos são resultados de nossa própria pecaminosidade, ou seja, da nossa natureza pecaminosa. Vamos à Bíblia, que deve ser a regra de fé e conduta, e é ela que joga por terra essa tese. Sabemos através de seus relatos que Lúcifer e Adão foram criados perfeitos, ou seja, sem pecado. Isso equivale a dizer que nenhum dos dois tinha natureza má ao serem criados e, no entanto, eles pecaram. Então devemos fazer as seguintes perguntas. Quem causou o pecado de Lúcifer e se o pecado não existia? Porque Deus daria o desejo de fazer o bem somente a alguns e não a todos? Devemos ter em mente que Deus é essencialmente bom, não erra, não peca e não tenta ninguém, conforme Tiago 1, versículo 13. Então, se dissermos que todos os desejos vêm de Deus, implica dizer que Deus fez Lúcifer pecar. E isso quer dizer que Deus é a causa do pecado e assim ele pecou. E se Deus pecou, ele não é Deus, porque isso quer dizer que Deus seja bom e ruim ao mesmo tempo. Também, se dissermos que Deus dá apenas desejos bons, teremos outro problema. Primeiro,
Porque Deus daria o desejo apenas a algumas pessoas de praticarem o bem e não a todos. A Bíblia nos diz que Deus é amor em 1 João capítulo 4, versículo 16. Se Deus é a representação do próprio amor, a essência do amor reflete todo o seu caráter, então certamente Ele ama a todos e não faz acepção de pessoas, conforme Romanos 2,11. O problema é que isso não explica a origem do desejo de Lúcifer de pecar, pois, como podemos facilmente perceber, o desejo não veio de Deus. Eu quero dizer que de forma alguma Deus pode ser parcialmente amor. Então, como Ele pode amar somente alguns, dando-lhes o desejo e a condição de serem salvos? Se Deus é amor e ama realmente a todos, que chegou ao ponto de dar o seu Filho para que não perecêssemos, então por que Ele não daria esse mesmo desejo a todos e somente a alguns eleitos? Deus não predestinou a Lúcifer antes de criá-lo a ser o que ele é. Porque no Salmo 119, versículo 137, está escrito que justo é o Senhor e retos são os seus juízos. Então a resposta que podemos apresentar é que esse desejo só pode ter vindo do próprio Lúcifer. E se o desejo de pecar veio do próprio Lúcifer, então comprovamos que podemos utilizar o livre-arbítrio e tomar atitudes que estão em desencontro com os desejos de Deus. É importante dizer que Deus não fez o diabo, nem fez o diabo pecar. Deus fez um anjo bom chamado Lúcifer, e este pecou livremente. Deus fez apenas boas criaturas. Veja o relato da criação em Gênesis, que diz: e viu Deus que era bom. Nesse meio tempo, podemos até pensar que o livre-arbítrio possa ser a origem do mal, pois temos a capacidade de escolher o bem que Deus nos destinou, como também temos a capacidade de rejeitar. Eu costumo dizer que é muito bom ser livre, mas a liberdade pode dar asas ao mal, ou seja, pode tornar possível o mal, porque nós temos a capacidade de escolher coisas ruins. Isto quer dizer que apenas que a origem do mal está no uso indevido da liberdade que temos, e apenas nós somos responsáveis pelas decisões que fazemos. Não tem desculpa para aliviar nossa incompetência, culpando o diabo ou quem quer que seja. A verdade é que herdamos a natureza pecaminosa e não podemos culpar nem mesmo Deus por isso. Um fato interessante é que, mesmo herdando essa natureza pecaminosa, nós cristãos ainda temos a capacidade de ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e ao pecar, essa imagem e semelhança, ela não foi apagada, mas apenas desfigurada. Mesmo aqueles que chamamos de não salvos, têm a livre escolha de receber a salvação ou rejeitar a salvação que vem de Deus. O fato é que a salvação não depende do ser humano, depende única e exclusivamente de Deus. A salvação não vem pelas obras, a salvação vem pela graça de Deus, para que ninguém se glorie, conforme está escrito em Efésios 2, versículos 8 e 9. Se a fé é dom de Deus, então ela é oferecida a todas as pessoas e não somente a algumas pessoas. Seria incoerente Deus ordenar que nós arrependêssemos de nossos pecados e não providenciasse salvação para todos. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para ser nossa propiciação. Jesus não morreu na cruz para que alguns poucos eleitos fossem salvos. Ele morreu na cruz pelos pecados de todo mundo, conforme 1 João 2, e versículo 2. Alguém pode até dizer que a doutrina da predestinação conflita com o livre-arbítrio. Mas a verdade é que, até o momento, nenhum estudioso argumentou que existe conflito entre os acontecimentos pré-determinados por Deus e a livre escolha que temos de nossos atos. É interessante dizer que um acontecimento ele pode ser livre e determinado ao mesmo tempo, pois apesar de nossas ações serem livres, elas também são determinadas do ponto de vista da presciência de Deus. Simplificando, isso quer dizer que nossas ações são livres com relação à nossa escolha, mas também são determinadas em relação à presciência de Deus que tem de todos os nossos atos. E isto não pode ser chamado de conflito, pois para haver conflito uma posição tem que ser verdadeira enquanto a outra deve ser falsa. E como podemos ver, as duas opções são verdadeiras. Acontece que os cristãos, de um modo geral, defendem a soberania divina e também a liberdade que temos de agir. Mas quando acontece algo de ruim com eles, normalmente os cristãos têm a tendência de enfatizar uma delas em detrimento à outra. Nós somos livres para aceitar e rejeitar a Deus e as suas verdades. Apesar de Deus ser soberano sobre todo o universo, Ele não usa meios para nos forçar a aceitar o ponto de vista divino, mas poderá utilizar a influência das circunstâncias que possa levar a entender essa realidade e possibilitar meios, caso nós queiramos, para seguir o caminho que deve ser trilhado. Resumindo, podemos dizer que nossas ações são livres e que Deus determina que assim seja. Deus é soberano e está no controle de tudo, no sentido que realmente determina o que acontece. Mas o ser humano, ou seja, cada um de nós, é responsável pela própria escolha. A predestinação de Deus e a livre escolha que temos acaba sendo uma espécie de mistério, mas nunca uma contradição, e pode até ser complementar uma com a outra. Não devemos separar a presciência de Deus e sua predeterminação, pois antes da própria eternidade, mesmo antes dele criar o mundo e mesmo antes que nós nascêssemos, Deus sabe exatamente o que havia de fazer. Deus não nos força a fazer as coisas, pois o que é forçado não é livre. Com isso, podemos dizer: somos eleitos, mas livres para fazer nossas escolhas e também sofrer as consequências. É um erro pensarmos que não podemos resistir à graça de Deus, pois até a graça de Deus tem uma condição, e essa condição é o arrependimento. Não estou me referindo à graça irresistível dos 5 pontos do calvinismo. O que eu estou tentando dizer é que um coração não arrependido pode resistir à vontade de Deus. Tanto é que sabemos que muitos serão salvos, do mesmo modo que muitos já se encontram perdidos. A graça de Deus somente é irresistível para aquele que a deseja verdadeiramente. A Bíblia é a palavra de Deus e afirma tanto a soberania de Deus quanto a livre escolha que temos. Ensina também que Deus está no controle de todas as coisas, que os seres humanos fazem suas próprias escolhas. Podem receber a salvação ou rejeitá-la, e não há contradição em sermos cooperadores entre a soberania de Deus
e o livre-arbítrio. O detalhe é que Deus está no controle de tudo e que recebemos a capacidade de escolher. Somos eleitos e, ao mesmo tempo, somos livres. Deus nos pede apenas para que creiamos nele, em seu Filho, que tomemos a nossa cruz e o sigamos, e não que harmonizemos todas as coisas. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo, e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir e Cristo não voltar.